Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos. Shalom. Graça e paz. Paz e graça. Paz. Boa noite. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Diga assim comigo: Jardim do Éden, lugar de culto. Diga: Jardim do Éden, lugar de culto. Então vamos adorar o Senhor. Você tem liberdade para exaltar a Ele. Fique à vontade, sentado só o corpo. O espírito continue de pé para a adoração daquele que é digno de ser adorado, para o louvor daquele que é digno de ser louvado, para o culto daquele que é digno de ser cultuado. Nós lemos nesta noite 3 textos sagrados. Foi lido primeiramente Ezequiel capítulo 28, versículos 13 e 14. Depois nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 8. E em seguida lemos Gênesis capítulo 3 e também o versículo 8. Ambos os textos apontam para a mesma direção. Ambos os textos falam de lugares estabelecidos por Deus para que nele houvesse culto. Porque em toda a história bíblica, em toda a história sagrada, Deus sempre procurou locais em que o nome dele fosse cultuado. Aonde existe um lugar em que o nome de Deus está sendo cultuado, não tem como Deus não se manifestar neste lugar. Ezequiel, no seu livro sagrado, ele mostra Deus sentado sobre um trono, e esse trono sobre uma espécie de firmamento, e firmamento na Bíblia quer dizer céu, e este firmamento sobre as asas dos querubins, e os querubins se locomovendo através de rodas que girava dentro de uma outra roda. E o Ezequiel disse que o movimento destes querubins parecia com relâmpago, de tão veloz e rápido que era. Ezequiel disse que eles iam zigue-zagueando. E quando Ezequiel procurava-o para um lado, ele já estava para o outro. E Deus está sempre se locomovendo para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Deus não para, o trono não para, o firmamento não para, os querubins não param, as rodas não param, porque estão sempre em movimento. Por quê? Porque Deus está sempre indo atrás de um adorador. Deus está sempre à procura de quem adora. E aonde ele percebe que está havendo um culto, ele vai para lá. Mas como há muitos cultos sobre a face da terra nesse exato momento, então Deus tem que ficar lá e cá, aqui e acolá. Por isso ele fica zigue-zagueando, se movimentando. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o mesmo texto que fala isso diz também que Deus procura os verdadeiros adoradores. Tem gente que procura por Deus, mas tem pessoas que é Deus quem procura por eles. Quem está enfermo procura Deus. Quem está doente procura por Deus. Quem está problemático procura por Deus. Mas tem um tipo de pessoas que é Deus que procura por elas. Quem são essas pessoas? Os verdadeiros adoradores. Se tiver adorador aqui essa noite, tem alguém procurando por você. Se tem algum adorador neste lugar, eu tenho um aviso para te dar. Tem alguém procurando por você. E se esse alguém te encontrar nessa noite,
você vai sair daqui com asas de águia, preparado para voar. Agora ele só pode te encontrar se você se deixar ser encontrado. Então permita que ele te encontre nesta noite. Mas ele não pode encontrar ninguém que está fora do lugar. Ele só te encontra no lugar aonde você deveria estar. E o lugar que ele quer que você esteja nesta noite se chama lugar de culto. Nós viemos para um culto, mas nós precisamos estar no lugar do culto para que sejamos encontrados por ele. O primeiro texto que nós lemos esta noite, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 13. Os dois versículos 13 e o 14 está escrito: estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus. E o texto vai seguir dizendo: toda a tua cobertura, toda pedra preciosa era a tua cobertura. E vai falar o nome das pedras. E depois que fala o nome de todas as pedras, o texto vai dizer que em ti estavam as obras, os teus tambores, os pífaros, os instrumentos musicais estavam em ti. Desde que fostes criado, eles estavam em ti. E o texto vai dizer que entre pedras de fogo tu andavas, por entre as pedras de fogo tu transitavas, entre pedras afogueadas tu estavas. Esse texto é conhecido de todo e é sabido de todos, que está se referindo a um ser cujo nome é Lúcifer, quando na verdade isso não é nem nome, é título, cujo título é Lúcifer. O nome Lúcifer significa aquele que é portador de luz, aquele que reflete luz, aquele que cintila a luz, aquele que resplandece com a luz do eterno. Ele era bonito, perfeito, diz o texto, desde o dia em que fostes criado. Este ser está dizendo aqui no texto que ele habitava no Éden. O versículo 13 está dizendo: estavas no Éden. E o versículo 13 vai explicar o que é o Éden. Estava no Éden, jardim de Deus. Isso quer dizer que o Éden é um jardim, porque é o texto que está dizendo: estavas no Éden, jardim de Deus. Então Éden é jardim. A palavra Éden significa lugar de prazer, lugar de delícias. A palavra Éden também significa paraíso. E aqui está definindo o que é o Éden. Estava no Éden, jardim de Deus. Em outras palavras, tu estavas no jardim de Deus. E ali no jardim tu foi colocado. No jardim tu estavas. E ali no jardim ele adorava aquele que é digno de adoração. Ali no Éden, jardim de Deus, ele cultuava aquele que é digno de culto. E a Bíblia diz que os tambores, os instrumentos estavam nele, os pífaros estavam nele, os instrumentos musicais estavam pregados no corpo dele, de maneira que quando ele andava, ele emitia som de louvor e adoração. Quando ele andava, ele emitia som de adoração e louvor. E através do som dos tambores, dos pífaros, da gaita, dos instrumentos de adoração, Deus era adorado, Deus era louvado, Deus era cultuado. Então havia um culto no Éden que Lúcifer estavas no Éden, jardim de Deus. Havia um culto nesse jardim, havia um culto neste Éden.
E Deus era cultuado por Lúcifer ali no jardim. E o interessante é que o versículo 14 vai dizer que tu andava entre pedras afogueadas, pedras de fogo. Por que que as pedras se acendiam? Por que que as pedras pegavam fogo? Porque Lúcifer estava realizando um culto. E toda vez que um culto acontece, uma das coisas que também acontece são as manifestações de Deus. Quando Lúcifer cultua a Deus, as pedras se transformam em fogo. Quando Lúcifer cultua a Deus, as pedras se tornam brasas de fogo. O fogo é uma das manifestações de Deus na terra. Um dos sinais de que o culto está sendo aceito é que há esta manifestação sobrenatural. Pedras pegam fogo, labareda de fogo se acende, porque Lúcifer estava atraindo a atenção de Deus. E sempre que a atenção de Deus é atraído para um local, tem manifestações como labaredas de fogo se acende. Cada vez que alguém está cultuando a Deus, se prepare, porque o fogo de Deus vai se acender no meio do culto. A Bíblia diz que quando o rei Salomão termina de inaugurar a casa, ele então presta um culto ao Senhor. E quando ele termina de prestar esse culto, fazer o seu discurso perante a multidão, diz a Bíblia que Deus respondeu com fogo, e fogo acendeu sobre o altar. A Bíblia diz que certa vez Abraão, ele passa o dia inteiro cultuando a Deus. Ele coloca os pedaços dos animais sacrificados ao Senhor sobre o altar, um de frente para o outro. E então diz a Bíblia que quando foi a tardezinha, ao cair da tarde, cair da noite, Abraão adormeceu e teve uma visão. E na visão ele viu um braseiro que fumegava, e esse braseiro passeava pelo meio do sacrifício que ele havia oferecido para Deus. O fogo veio do culto de Abraão. A Bíblia diz que um certo dia Elias estava cultuando a Deus perante todo o povo de Israel, em um desafio que ele propôs aos profetas de Baal. E quando Elias está oferecendo para Deus o seu culto, a Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, o pau, as pedras, e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo é sinal de que Deus aceitou o culto. A Bíblia diz que certo dia os discípulos, apóstolos, os crentes estavam oferecendo um culto ao Senhor. Era domingo pela manhã, 9 horas da manhã. O povo está oferecendo um culto para Deus, e Deus aceita o culto, manifestando fogo no meio do povo. E estavam todos reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecostes. E então ouviram do céu um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam reunidos. Aquilo era culto. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Urabada calabai. As línguas de fogo pairavam sobre cada um deles. As línguas de fogo foram vistas por cada um deles. Isso Deus mostrando que o culto estava sendo aceito, porque o fogo se manifestou. O fogo de Deus apareceu. O fogo de Deus surgiu. O fogo de Deus estava lá em forma de línguas repartidas. Quando o culto é aceito, o fogo de Deus se acende. Quando o culto é aceito,
o fogo de Deus aparece. A Bíblia diz que certo dia, 2 discípulos estão indo no caminho de Emaús, e eles começam a fazer um culto caminho afora, porque diz a Bíblia que eles iam falando a respeito de Jesus. Falar a respeito de Jesus é culto. Falar a respeito da Bíblia é culto. Falar a respeito de coisas espirituais é culto. E eles estavam falando a respeito de Jesus. Jesus disfarçado apareceu como um viajante e conversa com eles. Por que Jesus aparece? Porque a palavra não mente. E Jesus disse: se tiver pelo menos 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio. Eu vou me manifestar no culto. Jesus apareceu no meio dos 2. Os 2 estão conversando, fazendo culto caminho afora. Jesus, disfarçado como viajante, começa a conversar com eles. E quando Jesus se revelou no partir do pão dentro da casa e desapareceu em seguida, um deles olhou para o outro e disse: é por isso que quando a gente via no culto pelo caminho, quando ele falava, o meu coração parece que tinha fogo, queimava tudo aqui dentro. Porque aonde tem culto tem fogo, aonde tem culto labareda se acende. Quando você cultua, Deus se manifesta. E quando ele se manifesta, diz a Bíblia, perante a manifestação dele, brasas de fogo se acendem. Se tem culto aqui essa noite, vai ter brasas acesas. Se tem culto aqui essa noite, tem labareda de fogo. Se tem culto aqui essa noite, já deve ter pedras afogueadas em nosso meio. Alguém está sentindo fogo? Alguém está sentindo as labaredas? Se tem culto, o fogo vai acender. Se tem culto, a chama vai aparecer. Se tem culto, o fogo vai se manifestar. Eu não sei qual é a pedra que vai pegar fogo aqui hoje, se é esse crente da tua direita ou se é esse irmão da tua esquerda, mas eu sei de uma coisa: ele é pedra, porque Jesus disse: Pedro, tu és pedra, pequeno bloco rochoso, Petrus, fragmento de pedra, pedra, tu és pedra. E eu vou dizer uma coisa: esse crente do seu lado é uma pedra, esse crente do outro lado também é uma pedra. E Jesus está dizendo: não é pedra de tropeço não, é pedra que está ligada à grande rocha. Agora te prepare: se é uma pedra, essa pedra vai pegar fogo. Se é uma pedra, essa pedra vai se acender. Se é uma pedra, essa pedra vai encandecer. Levante a mão bem alto, crente. Coloca a mão no ombro de alguém do seu lado com carinho e com respeito. Agora diga para ele: pedra de Deus, acenda. Diga para ele e para ela: pedra de Deus, pega fogo. Diga para ele e para ela: pedra de Deus, resplandeça. Uramaia da calabanda, rebia da rabada cacheia. Uramanto e acia barada candaraba shuribicandarabia. Estava no Éden, jardim de Deus. Estava no Éden, jardim de Deus. Era ali que Lúcifer cultuava. Era ali que Lúcifer louvava o Criador. No Éden, jardim de Deus. No jardim ele cultuava. No jardim ele adorava. No jardim ele louvava. E Deus se manifestava com fogo. O fogo de Deus acendia. O fogo de Deus aparecia. Coloque a mão no ombro de alguém do seu lado, com carinho e com respeito. Diga para ele, diga para ela: se você oferecer um culto para Deus, diga: se você oferecer um culto para Deus, o fogo de Deus vai se acender no culto. Diga: o fogo de Deus vai aparecer na tua vida. Diga para ele e para ela: se houver louvor no teu coração esta noite, se houver adoração nos teus lábios esta noite, o fogo de Deus vai se acender. O fogo
fogo de Deus vai aparecer para a tua vida. Se tem alguém que já sente o fogo de Deus acendendo, se tem alguém que já sente a labareda de fogo acesa, então dá glória, porque o fogo de Deus está aceso entre nós. Estava no Éden, jardim de Deus. Então Éden é jardim. Éden é jardim. E no jardim em que Lúcifer cultuava, o fogo de Deus acendia. O fogo de Deus aparecia. Deus ficava feliz. Deus ficava alegre. Só que um certo dia, o Lúcifer é seduzido por aquilo que vê. Mas não é porque ele viu Deus, é porque ele viu a si mesmo. E o problema é quando você tem essa síndrome de narcisismo. Quando você olha para si mesmo, para o seu próprio reflexo, para a sua própria imagem, e se apaixona por você. Porque aí você começa a ver coisas que não era para ver. Não era para ele ver a beleza dele, era para ele ver a beleza de quem o criou. Não era para ele ver a formosura dele, era para ele ver a formosura de quem o fez. Enquanto ele via apenas a formosura de Deus, a beleza de Deus, tudo está certo. Mas quando ele olha para si mesmo e vê a sua formosura e a sua beleza, ele é seduzido pela vaidade. Ele é seduzido pelo orgulho e pela soberba. E ele então disse no coração dele: subirei às mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus. Na banda do norte edificarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo, semelhante ao Eterno. Ele não se conforma com aquilo que tem, ele quer ir além do que ele pode. O problema não é você ter, o problema é você querer o que você não pode ter. Se você tem, é porque Deus te deu, mas não querer ir além daquilo que Deus te deu. Se conforma com aquilo que ele já te deu, porque já é coisa grande. Só que o Lúcifer despreza o que Deus já tinha lhe dado, e ele quer aquilo também que é de Deus. Deus está dizendo: olha, isso aí é seu, a beleza é sua, eu já te dei. Não quero o que é meu, quero o que é seu. Mas o problema do ser humano é que ele não se conforma com o que tem, ele quer o que ele não pode ter. E nesse instante o Lúcifer disse: eu quero ser semelhante a ele. Eu quero o trono, quero a semelhança, quero ser igual. E nesse instante ele peca. E a Bíblia diz: e fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. O fogo de Deus se manifesta quando você louva. Mas quando você peca, o mesmo fogo que se manifestou te destrói por dentro. Esse fogo constrói, esse fogo destrói, porque esse fogo é de Deus, e o fogo de Deus é justo. Por isso que ele é chamado de fogo consumidor. E Lúcifer caiu. A expressão cair é afastar-se. A expressão cair é perder o contato com ele. Não é apenas cair numa posição geográfica ou em espaço, em altura, mas ali ele perde todos os seus graus hierárquicos que possuía perante o Eterno. Não é que Lúcifer, alguns entendem que ele caiu para o inferno embaixo da terra. Não, Lúcifer não está embaixo da terra. Lúcifer está nos ares, em regiões chamadas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Potestade, principado, príncipes, hostes espirituais nos lugares celestiais. Ele está nos ares. Não quero você procurar Lúcifer para baixo. Vou mandar um recado para o inferno: escuta, Satanás. Ele não está lá não. Ele está nos ares. Quando fala cair, ele saiu da presença de Deus. Isso é cair. Ele se afastou de Deus. Isso é cair.
ele perdeu o que ele tinha. Só que agora, Deus resolve vir no Éden. O que é Éden? Jardim. Éden, jardim de Deus. E Deus resolve vir no Éden, ou seja, no seu jardim, no jardim dele. E quando Deus chega no Éden, jardim, a primeira coisa que ele faz, ele pega barro, ele junta aquele barro, faz um amontoado, ele esculpe no barro, e ele começa a fazer formato de pernas, pés, braços, mãos, um tórax, pescoço. E ele faz um rosto. Só que o rosto que ele faz parecido com o dele próprio. Porque antes de Deus construir este boneco de barro com um rosto parecido com o dele, ainda nos céus, nas regiões celestes, Deus já tinha feito um ser espiritual parecido com ele, um espírito. É quando chegamos no Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus faz isso? Exatamente para mostrar para Lúcifer que ele não pode ter o que a ele não foi dado, que ele deve se conformar com o que ele já tem. Agora, quando ele quer ir além do que ele pode, ele não consegue. Mas quando Deus quer, Deus dá para quem ele quiser. Deus faz na vida de quem ele quiser o que o outro não pode ter. E você tem que se conformar com isso. Deus dá para uma coisa, dá para outra coisa. E Lúcifer não pode ir aonde ele queria estar. Mas Deus pode levar alguém aonde esse alguém não tem condição de estar. E a semelhança que Lúcifer queria, a aparência que ele queria, Deus não deu. Porque ele queria tomar a força, ele queria usurpar. Mas quando Deus faz este ser um espírito, um ser espiritual, ele não pede nada para Deus, mas Deus dá o que ele não pede. Quando Deus te dá algo que você não pede, isso se chama graça, favor imerecido. E Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fala nossa, isso é plural. Isso quer dizer que Deus não está só, e que Deus não exerce sozinho o poder da divindade, mas que Deus é uno e trino, trino e triuno. Isso é chamado de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele usa a expressão no plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não fez primeiro o homem para depois fazer a mulher. Não, quando ele faz no mundo espiritual, ele faz os dois juntos. E a Bíblia diz: macho e fêmea os criou. Os dois foram feitos no mesmo tempo, no mesmo momento. Aonde isso aconteceu? No plano espiritual. No mundo espiritual, este ser, este homem, agora ele recebe uma vida nele. E essa vida vem da segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Verbo. João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que
Que homens são esses que estão no princípio? O homem espiritual, o espírito que Deus criou. Mas em Cristo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida que está no Filho, a vida que está na segunda pessoa da Trindade, passa para o homem. E quando chega no homem, sabe o que acontece? Brilha. E a vida era a luz dos homens. O querubim ungido, Lúcifer, que significa aquele que é portador da luz, perdeu a luz, agora é trevas. Mas quando Deus faz o homem, Deus fala: você vai ter luz. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora esse homem que Deus cria, que vai ter luz, porque a luz é a própria vida, e a vida estava nele. Nele quem? Em Jesus, o Cristo, o Verbo. Aonde esse homem foi feito? No plano espiritual. Aonde essa mulher foi feita? No plano espiritual. E aonde eles habitavam até então? Dentro de Deus, dentro do Criador. Isso é pericorese. Eles habitam dentro do eterno. O homem está dentro do eterno. A mulher está dentro do eterno. Mas de repente Deus vem na terra. Aonde? No Éden. E quando Deus chega no Éden, Éden é jardim. Quando Deus chega no Éden, Deus pega barro e começa a juntar e faz um boneco. E faz o rosto do boneco parecido com aquele homem que ele criou e que estava dentro dele, e que agora é uma própria luz, brilhando, refletindo a luz do Verbo. E quando Deus cria esse boneco no Éden, que é jardim, o boneco é de barro, o boneco é apenas uma casca, o boneco é apenas um amontoado de argila, o boneco é apenas um monte de terra. Mas de repente Deus vai nas narinas deste boneco. Aí Deus tira aquilo que ele já tinha feito, que está morando dentro dele, e Deus solta pela boca, nas narinas do boneco, assim, ó. E o homem foi feito alma vivente. Porque o que Deus criou no mundo espiritual, ele coloca dentro deste homem físico, no plano material. Agora o homem tem um espírito. Porque o que Deus criou no mundo espiritual é espiritual. O que ele criou no mundo físico é terreno. Mas o homem terreno tem dentro dele um espírito. E é esse espírito que dá vida a esse boneco de barro. É esse espírito que controla esse boneco de barro. A Bíblia diz que se Deus recolher para si o seu fôlego e o seu espírito, toda a carne juntamente vai expirar e o homem volta ao pó. O homem sem o espírito é pedaço de barro, poeira esquecida no deserto. Sem espírito você não tem movimento. É o teu espírito que controla o teu corpo através de um mecanismo chamado alma. E o homem foi feito alma vivente. Sem esse espírito não existiria essa alma. Sem esse mecanismo de espírito e alma, o corpo não pode se locomover. Sem o espírito, o corpo é apenas uma estátua. Sem o espírito, o corpo é apenas um robô. Sem o espírito, o corpo é apenas uma casca de carne, nada mais do que isso. Sem o espírito, o teu corpo permaneceria inerte, imóvel, parado, paralisado, estático, estagnado. É o espírito que controla esta alma que está ligada a ele. E é através desse mecanismo chamado alma que o corpo movimenta. Você pensa assim: eu vou movimentar o braço, e o braço se movimenta. Vou abrir a mão, e a mão se abre.
Vou bater o pé e o pé bate. Sem o Espírito nada disso é possível. Vou abrir a boca e a boca se abre. Vou piscar os olhos e os olhos piscam. Sem o Espírito nada disso seria possível. Se você ainda não entendeu, então vou tentar explicar só um pouquinho. Você não levanta a mão porque quer. Tem o Espírito ligado a Deus dentro de você que diz: levanta a mão, corpo. Você não bate o pé porque quer. Tem o Espírito que está ligado ao Pai dentro de você dizendo: bate o pé, corpo. Ainda não entendi, reverendo, então vou explicar melhor ainda. Você não dá glória a Deus porque quer. Tem um Espírito ligado ao Eterno dentro desse corpo dizendo: abra a boca, corpo, dá glória a Deus. Você não dá aleluia porque quer. Tem um Espírito ligado ao Eterno que está dentro desse corpo dizendo: abra a boca, corpo, e dá aleluia. O corpo não quer dar glória, o corpo não quer dar aleluia, porque o corpo é apenas uma casca de carne, mas dentro dele tem um Espírito controlando e dizendo: corpo, você não se governa, corpo, você não se manda. Então mesmo que você não queira, mas aqui dentro tem alguém ligado ao Eterno e esse alguém quer. Mesmo que você não tenha vontade, mas aqui dentro tem alguém ligado ao Eterno e esse alguém tem vontade, e é esse alguém que está dizendo: tu vai dar glória hoje, corpo, tu vai dar aleluia hoje, corpo, tu vai levantar a mão, tu vai bater o pé, tu vai abrir a boca, corpo. Sabe o que é isso? É o Espírito dizendo assim, ó: tu vai fazer movimento. Não é para ficar parado não, corpo. Parado você estava quando não tinha Espírito, parado você estava quando estava seco, parado você estava quando estava vazio, parado você estava quando era apenas um amontoado de barro, mas agora tem o Espírito dentro do corpo, e esse Espírito controla. Aí o Espírito está dizendo: tu vai fazer o que eu faço aqui também, tu vai agir como eu estou agindo aqui também. O Espírito começa a mandar o corpo fazer o que ele faz. E o que é o que o Espírito faz? O Espírito faz exatamente o que o Pai faz. Por quê? Porque o Espírito é filho. O Espírito está ligado ao Eterno. O Espírito foi feito à imagem e semelhança. O que é imagem? Aparência. O que é semelhança? As mesmas características. O que um faz, o outro faz. E para saber o que o Espírito faz, é só observar o que Deus faz. E o que é que Deus faz? Deus se movimenta sempre. Eu falei sobre Ezequiel e o trono que está sobre o firmamento, sobre os querubins, sobre as rodas, e estão em movimento, zigue-zagueando, zigue-zagueando, zigue-zagueando. O Pai está sempre fazendo zigue-zague. E o que é que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, faz? Também se movimenta. A Bíblia diz lá no João capítulo 11 que Lázaro estava morto e alguém está chorando. Então Jesus se moveu em espírito e perguntou: aonde o puseste? Pusemos ali, mas já cheira mal, já é de 4 dias. Então Jesus se moveu em si mesmo e disse: tirai a pedra. Jesus está sempre se movendo, sempre se movimentando. E o que é que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, faz? Também se movimenta. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. O Espírito está sempre em movimento.
O Pai está em movimento, o Filho está em movimento, o Espírito Santo está em movimento, e o homem que ele criou, a mulher que ele criou no mundo espiritual, não pode ficar parado. Por quê? Porque está ligado a ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Os homens receberam o que é dele, os homens têm a imagem dele, mas também têm a semelhança, as mesmas características do que ele possui. Se ele está em movimento, o homem também está em movimento. No mundo espiritual, o espírito do homem está se movimentando. No mundo espiritual, o espírito da mulher está se movimentando. Eles não param, eles estão sempre em movimento. Aí quando esse boneco está criado, está formado, melhor dizendo, o espírito que está dentro dele diz: você não vai ficar parado, porque o Pai está em movimento, o Filho está em movimento, o Espírito Santo está em movimento. Eu estou em movimento, e você, boneco de barro, não vai ficar parado. Só que o boneco de barro, a casca de barro, a casca de carne, ela não quer adorar, ela não quer se movimentar, ela quer ficar parada, ela quer ficar estagnada, ela quer ficar acomodada. A carne pede isso. A carne quer ficar acomodada, a carne quer ficar parada, mas o Espírito diz: você não manda, quem manda sou eu. Não é você que controla, eu controlo você. Então, carne, você vai fazer o que você não quer fazer, mas vai fazer o que eu quero fazer. O que é que você quer, carne? Eu quero comer, pecar, prostituir, adulterar, fornicar. Pois você não vai fazer isso. O que é que você não quer fazer? Eu não quero ir para a igreja, eu não quero oferecer culto, eu não quero dar glória, eu não quero dar aleluia, eu não quero me movimentar. Pois você vai fazer exatamente o que você não quer. O que é isso? Sacrifício. Você vai fazer um sacrifício, e no sacrifício Deus é cultuado. Então, carne, levanta a mão, carne, bate o pé, carne, abra a boca, carne, dá glória, carne, dá aleluia. Tem o Espírito controlando aí do lado de dentro. Quando você sente vontade de dar glória, não é a tua carne que sentiu vontade, é o teu Espírito que está dizendo dá glória. Quando você sente vontade de dizer aleluia, não é a tua carne que dê aleluia, que quer dar aleluia, é o teu Espírito aí dentro dizendo dê aleluia. É o teu Espírito que está no controle. Então esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a carne perca as suas forças e que o Espírito assuma o controle, que o Espírito tenha o domínio, e o teu Espírito vai prestar um culto de adoração a Deus nesse lugar. É por isso que a Bíblia diz que quem adora o Senhor adora em espírito. É o teu espírito quem adora. Então não dê ouvido para a tua carne, por mais que ela queira ficar parada, em silêncio. Não dê ouvido à tua carne. Quem está no controle é o teu espírito, e ele quer adorar aquele que é digno de adoração. O Espírito está dentro do homem. O homem se levantou. Aí Deus diz agora assim: olha, faça uma mulher também. Deus fez uma mulher da costela dele. Aí a Bíblia diz que Deus plantou, Gênesis capítulo 2 versículo 8, Deus plantou um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Peraí, mas Éden não já é jardim? Lá em Ezequiel 28:13 diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Então Éden é jardim. Se Éden é jardim, e aqui em Gênesis diz: Deus plantou um jardim no Éden. Mas Éden não já é jardim? É. Mas Deus plantou um jardim no Éden? Sim. Consegue entender isso aqui, irmãos? Ó, Éden é jardim, certo? Então esqueça Éden. Jardim, jardim. Porque Éden já é jardim, certo?
Deus plantou um jardim no Éden. Em outras palavras, Deus plantou um jardim no jardim. Deus plantou um jardim no jardim. Em outras palavras, é isso. Porque se Éden é jardim, Deus plantou um jardim no Éden, então Deus plantou um jardim no jardim. Como assim? Deus planta um jardim no jardim. É porque o primeiro jardim, quem habitava nele era Lúcifer. E quando Lúcifer cultuava, o fogo de Deus se acendia. Quando Lúcifer cultuava, o fogo de Deus aparecia. Esse era o jardim de Lúcifer, o Éden. Mas Deus plantou um jardim no jardim. Dentro do jardim, Deus planta outro jardim. E dentro deste novo jardim que ele planta no jardim, Deus coloca o homem, Adão e Eva. E o Adão e Eva agora vai se relacionar com Deus. Adão e Eva vai fazer culto ao Senhor. Todos os dias eles cultuavam a Deus. A Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 3 agora de Gênesis, que Deus vinha no jardim todo dia pela viração do dia. O que é a viração do dia? Muitos antigos acreditam que a viração do dia é entre as 3 horas da tarde às 6 horas, entre as 15 e as 18. Nesse período entre as 15 às 18 é a viração do dia. Era exatamente nesse período que Deus vinha para receber o culto. Nesse período Deus aparecia para receber o culto. Não é por acaso esse horário específico. Deus vinha na viração, à tarde. Por que Deus vinha à tarde? Porque o projeto de Deus começa à tarde. Você não entendeu? O projeto de Deus para a sua vida começa à tarde. Você percebeu que quando Jesus morre, a hora que ele entrega o seu espírito é a hora do sacrifício. E essa hora era às 15 horas, 3 horas da tarde. Ali começa a sua história, o seu projeto. O projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus para a tua vida começa à tarde. Você não entendeu? Vou explicar melhor. Por isso que a Bíblia fala assim, ó. E disse Deus que haja luz. E foi à tarde e amanhã o dia primeiro. E foi à tarde e amanhã o dia segundo. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro. Perceba que a nossa lógica, a lógica do homem, do ser humano, o dia começa a que horas? Pela manhã. É pela manhã que tu começa o teu projeto. De manhã tu começa o teu trabalho. De manhã tu começa no teu emprego. Pela manhã tu desenvolve um projeto. E tu vai concluir ele à tarde. Mas Deus é o contrário. Deus começa o projeto dele à tarde e termina pela manhã. Você ainda não entendeu? Então eu vou explicar melhor. Deus começa o projeto dele à tarde. Mas Deus conclui pela manhã. À tarde Deus começa o projeto da salvação. 3 horas da tarde ele morreu. 6 horas da tarde o corpo é tirado da cruz e é levado para o sepulcro. Projeto iniciado. Mas pela manhã, no terceiro dia, as Marias foram ao sepulcro. A pedra estava removida. E o anjo pergunta: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. O projeto de Deus começa à tarde, mas conclui pela manhã. Foi à tarde e manhã, foi à tarde e manhã. Isso é projeto de Deus para a sua vida. Agora o nosso não, o nosso começa pela manhã. O projeto do homem começa de manhã.
A lógica humana começa de manhã, mas Deus começa à tarde e termina de manhã. Então eu vou explicar melhor. Quando o teu projeto está começando, o de Deus já está terminando. Vou explicar melhor. O de Deus começou à tarde, vai terminar de manhã, 12 horas. É aí que o teu começa. Quando o teu projeto estiver começando, já tem 12 horas que Deus começou dele na sua vida. Não, você não entendeu ainda. Quando você pensar que está surpreendendo Deus com a tua queda, Deus já está te surpreendendo com a tua vitória, com o teu levante. Quando você pensar que está surpreendendo Deus com o teu projeto de fracasso, de pecado, Deus já está te surpreendendo com o projeto de perdão, de restauração. Deus está sempre 12 horas na tua frente. Quando tu diz, Deus, eu comecei o meu projeto, Deus diz, eu já estou 12 horas na tua frente. O caminho que tu vai passar, eu já passei por ele. É por isso que Deus te aconselha, não venha por esse caminho não. Oh Deus, mas esse caminho parece ser tão bonzinho, mas não é. Eu já passei por ele na frente, eu já vi como é que é. É por isso que Deus, quando olha para você e fala assim, meu filho, não vá por esse caminho de mandar nudes na internet de madrugada, porque eu já vi o futuro dele. Esse caminho é morte. Não vá por... Senhor, mas o rapaz é tão bonitinho, a moça é tão gente boa, parece que ela é até crente, está indo para a igreja. Deus diz, olha, o caminho aí é morte, meu filho, estou te aconselhando, fuja dele, sai deste caminho, não vá por ele não. Senhor, mas parece ser bom, mas eu estou 12 horas na tua frente, eu já sei o que é que vai acontecer, meu filho. O teu projeto está apenas começando, o meu já terminou, eu já tenho um projeto melhor para você, minha filha. Vá pelo projeto de Deus que funciona, porque Deus sabe, porque Ele está na tua frente. Aí Deus coloca o homem no Éden, Deus coloca agora o homem no jardim, que está dentro de outro jardim. E ali dentro desse jardim Deus vai se relacionar com o homem. Agora perceba uma coisa. A Bíblia diz que todo dia Deus vinha pela viração do dia. Ao cair da tarde Deus estava lá. E o homem também. O homem estava fazendo o que lá? Cultuando a Deus. O que é cultuar Deus? É adorar o seu nome, cantar louvores a Ele, é dizer, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, tu és tudo para mim. Isso é culto. Aí Deus está lá dizendo, você me ama mesmo? Amo, Senhor. Está vendo aquela árvore no meio do jardim? Estou. Coma não. Não coma do fruto dela não. Se você me ama mesmo, não coma, não coma, não coma. Todo dia quando o homem vinha para o culto, ele dizia, Deus, eu te amo, mas não só com palavras. Porque falar Deus, eu te amo com palavras é fácil. Quero ver mostrar com atitudes. Se o homem veio, é porque não comeu do fruto. Ele passa o dia todinho andando no jardim, e o fruto não está na lateral, o fruto não está no canto, o fruto está no meio. Está visível. Por que que Deus deixa a árvore visível? Para poder o homem mostrar que o amava com atitude. Com palavra é fácil, com atitude eu quero ver. Quando o homem olhava para a árvore, parece ser gostosa, apetitosa, convidativa, mas Deus, eu te amo mais do que a árvore. E eu vou para o culto, eu vou para o local marcado. E quando o homem chegava lá, Deus já estava no local combinado. No dia seguinte,
Aí o homem olhava para a árvore, parece ser gostosa, apetitosa, convidativa, mas eu amo Deus muito mais do que a árvore. Deus, eu vou para o culto, cheguei no local marcado, Deus já está lá esperando, no local combinado. Isso era todos os dias. Domingo tinha culto, segunda-feira tinha culto, terça-feira tinha culto, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias tinha culto, mas todo dia o homem estava olhando para a árvore o dia todo. Quando era na virada da tarde, Deus, eu estou de novo aqui no culto. Se eu estou aqui é porque eu não comi da árvore. Eu te amo, viu, Deus? Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Deus não nos testa uma vez, Deus nos testa todos os dias, porque todo dia você tem que provar para Ele que você o ama. Mas eu já provei para Ele que amo no domingo, na segunda-feira prova para Ele de novo: Deus, eu te amo. Mas já provei na segunda, na terça-feira prova outra vez: Deus, eu te amo. Ó Deus, eu olhei para a árvore, eu até vi uma árvore passando na telinha do celular em forma de uma mulher sensual, em forma de um homem provocante, mas eu não dei moral, já bloqueei, porque Deus, eu te amo. Senhor, eu até vi a árvore lá em forma de uma mensagem convidativa para uma fofoca, para poder fazer fofoca na internet, para dar indireta para alguém, mas eu não me deixei corromper. Eu estou aqui de novo para dizer: Deus, eu te amo. Todo dia você tem que provar que você ama o Senhor. Isso é culto diário, porque você pode até vir para o culto aqui na igreja só no domingo e na quinta. Deus não, todo dia Deus está no local marcado, aqui na tua casa, onde você mora, onde você trabalha, no teu colégio. Deus está lá dizendo: você pode me cultuar aqui também. Então prova que me ama, rejeita a árvore, prova que me ama, rejeita o fruto, prova que me ama, não coma dele. Todo dia Deus estava no local. Deus não falha e nem falta. Todo dia Ele vem para o local combinado. Agora perceba a diferença do culto de Lúcifer, que estava no Éden, no jardim, para o culto de Adão e Eva, que está no jardim, no meio do jardim. Por que que Deus planta o jardim no meio do outro jardim? O jardim de Lúcifer era bom, mas o que Deus planta para Adão e Eva é mais do que bom, é excelente. Deus nunca vai te dar somente aquilo que Ele deu para Lúcifer. Deus vai te dar algo bem melhor do que Ele deu para Lúcifer. E Deus planta um jardim no meio do outro jardim. No jardim de Lúcifer, quando ele cantava, quando ele cultuava, o que acontecia? O fogo de Deus aparecia. O fogo de Deus se manifestava. O fogo de Deus acendia. Agora, quando Deus coloca o homem dentro do jardim, no meio do outro jardim, o homem começa a cantar. Aí Deus diz: agora não é o fogo de Deus que vai aparecer, agora é o Deus do fogo que vai vir. Melhor do que o fogo de Deus é você ter o Deus do fogo. Deus está dizendo: no jardim de Lúcifer o meu fogo acendia, mas no jardim de Adão e Eva eu venho me relacionar pessoalmente com eles. Adão, olha para mim, sou eu, seu pai. Senhor, eu pareço com quem? Comigo. Olha para mim. Você não tem espelho, não precisa. Olha para mim, você vai se ver. Olha para mim. E naquele culto Adão estava olhando para Deus, Eva olhando para Deus. Porque culto é isso. Culto é você olhar para o Pai. Culto é você se relacionar com o Eterno. Agora chega um certo dia em que a Eva está passeando pelo jardim, e o Lúcifer lá do Éden, de fora, incorpora uma serpente e diz: coma do fruto. Eva não aguentou a tentação e comeu. Levou para Adão, Adão também comeu. Ambos pecaram contra o Senhor. E quando está na viração do dia, horário do culto, Deus veio. Você pode nem vir, mas Deus vem.
Você pode perder o horário, Deus não se atrasa. Você pode se esquecer, Deus não se esquece. E ele falou: você quebrou a sua aliança, mas eu não quebrei a minha, eu vi. Deus vem para o jardim, Deus vem para o local do culto. Deus espera 3 horas da tarde, 4, 5. O Adão não aparece, a Eva não aparece. Aí Deus resolve andar pelo jardim à procura do homem. Adão! Adão! Onde estás, Adão? Adão! E lá no meio do jardim, Adão escondido atrás de folhas, escondido dentro do mato. Ah, tu está aí, né, Adão? Ô Senhor, ouvi a tua voz e fiquei com medo. Olha a diferença. Antes o Adão olhava para Deus, mas agora ele não consegue mais ver Deus. Ele apenas escuta a voz. Você só pode ver Deus enquanto você está tendo um relacionamento íntimo com Ele. E culto é isso. Culto é contato visual com o Pai. Quando você perde a comunhão, o máximo que você consegue fazer é ouvir a voz, mas não consegue mais vê-lo. Ouvi a tua voz e fiquei com medo. Olha a diferença de quem tem medo para quem teme. Temer ao Senhor é uma coisa, ter medo dele é outra coisa. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tema o seu nome apenas. Respeite a ele e não tenha medo dele. Ele é seu pai. Senhor, ouvi a tua voz e tive medo. Por que, Adão? Perceba que Deus não vai apontar o pecado de Adão. Ele poderia chegar e falar assim: Adão, tu pecou, né, rapaz? Tu caiu, né, Adão? Tu me traiu, né? Saiu da minha presença. Mas Deus não aponta. Por quê? Porque Deus quer que você reconheça o que você fez. Ele não quer envergonhar ninguém. Ele quer que você reconheça que caiu. Ele sabia que Adão tinha pecado? Claro que sabia. Mas ele não aponta. Ele fala: Adão, onde tu está? Senhor, estou aqui, ouvi a tua voz e tive medo porque estou nu. Quem te mostrou que está nu? Você só percebe a sua nudez quando perde a visão da face de Deus. Porque até então Adão não olhava para si mesmo, ele olhava para Deus, para a face de Deus, porque havia culto. Quando você perde a comunhão, você deixa de ver Deus, aí olha para si mesmo. E quando olha para si mesmo, o que você vê? A nudez, imperfeição, problemas. Adão caiu, Adão pecou. Adão, você não foi para o culto, mas eu vi. Você não estava no lugar combinado, mas eu estou. Deus está dizendo: você pode ter caído, mas eu estou no mesmo lugar, preparado para te pôr de pé outra vez. Você pode ter fracassado, mas eu estou no mesmo lugar para restaurar a sua vida de novo. E eu vim, Adão, para a gente recomeçar. Que é isso na sua cintura, Adão? Umas vestes que eu fiz de folha de figueira, folha de árvore. Aí Deus matou um cordeiro, tirou a pele e disse: vou te vestir com a pele desse cordeiro. Você não precisa de folha de figueira, você precisa da pele do cordeiro sobre a sua vida. Você não precisa de folha de árvores, você precisa da minha graça. E o Senhor está procurando você aqui essa noite. Aonde você está? Porque Deus veio para o culto, está procurando você. Cadê você no culto? Cadê você no lugar que a gente combinou? Não, não é sentado nessa cadeira aí. É o local espiritual que Deus combinou com você nesta noite. Porque sentar nessa cadeira qualquer um senta. Entrar nesse templo aqui feito de tijolos, de ferro e de cimento, qualquer um entra. Deus não está falando desse tipo de culto artificial. Deus está falando assim, ó, existe um culto profundo dentro do seu espírito, da sua alma. Existe um local secreto que eu marquei para estar contigo todos os dias. E eu cheguei nesse lugar, estou te procurando. Cadê você? Deus quer um culto contigo esta noite. Deus quer cultuar com você esta noite. Deus quer que você volta ao lugar do culto. Deus está dizendo: eu estou disposto a te perdoar, a te restaurar, a mudar a sua história, a te dar uma segunda chance, a começar tudo de novo.
Agora cabe você voltar ao local do culto. E o Senhor está buscando você, adorador, que queira cultuar a Ele, que queira sair de trás das árvores, do esconderijo e se apresentar ao Senhor. Voltar a ver a sua face, não apenas ouvir a sua voz. Ele quer que você veja a sua face. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Olhe para Ele, se relacione com Ele outra vez, tenha intimidade com Ele de novo. Ele é Pai, e o Pai está sempre pronto para abraçar o filho e recebê-lo de volta na sua casa. Foi você que afastou ele? Não, ele está aqui na casa e dizendo: eu estou te esperando. E se você voltar, ele está dizendo: eu estava à tua espera. Traga depressa a roupa, traga depressa a sandália, traga depressa o anel e mata o bezerro cevado, porque hoje tem festa. O meu filho que estava morto reviveu, quem tinha se perdido foi achado. O Pai está à espera sua e dizendo: tem restauração para a sua vida, filho. Vamos ficar de pé? Eu vou deixar essa mensagem como reflexão para você refletir e ver aonde você está. Se você está no culto, no local combinado, ou se você está atrás de figueiras, de folhas, de árvores, escondendo-se de Deus. Saia do esconderijo. Mas Ele sabe que eu estou aqui. Sabe, mas Ele quer que você se revele. Ele quer que você se manifeste para Ele. Ele quer que você diga: Pai, eu pequei. Senhor, estou aqui. Restaura-me. Fique com essa reflexão para você. Reflita nisso. E veja em que momento você perdeu o contato com Deus. O contato visual com o Pai. Eu quero perguntar aqui no nosso meio: tem alguém que ainda não é evangélico? Que ainda não fez sua decisão? Ou então você que já foi evangélico, mas se afastou. Você perdeu a comunhão, acabou deixando de frequentar a igreja, caiu, pecou. Mas você precisa voltar para Jesus, reconciliar com Ele. Ou então você que não é evangélico precisa entregar sua vida a Ele. Porque dentro de você tem uma alma, e essa alma está gemendo e dizendo: vamos voltar, vamos voltar. Eu queria pedir cada irmão e cada irmã, olhe para alguém do seu lado e pergunte a essa pessoa: você já é evangélico? Pergunte. Pergunte a alguém do seu lado: você já é evangélico? Pergunte. Vê o que ele respondeu. Se ele disse que não, ou já foi, está afastado. Se ele já foi, está afastado, você vai colocar a mão no ombro dele. Põe a mão no ombro dele e segure. Põe a mão no ombro dela e segure. Se ele também nunca foi evangélico, põe a mão no ombro dele e dela e segure. Com carinho, com amor, com respeito. Agora chame essa pessoa, convida ela para ela vir à frente, entregar a vida a Jesus, reconciliar com Jesus, restaurar sua comunhão com Jesus, voltar aos braços do Pai. Convida essa pessoa e venha com ele, e venha com ela. Se tiver alguém que ainda não é evangélico, que já foi, quer reconciliar, venha, eu quero orar com você. Venha para Jesus. Se tiver alguém que quer voltar à presença do Pai, a primeira está chegando. Eu estou esperando a segunda pessoa agora. Venha, filho. Venha, filha. A segunda está chegando. Os obreiros, por favor, acompanhem as pessoas. Os obreiros acompanham. Eu estou esperando a terceira pessoa que vai voltar ao lugar do culto. A terceira está chegando. Eu estou esperando a quarta pessoa que vai voltar ao lugar do culto, ao local que Deus te espera. Ele está dizendo: eu nunca me afastei. Você que se afastou, eu estou aqui te esperando. Venha, venha, volta aos braços do Pai. Volta aos braços do Pai. Onde está a quarta pessoa que vai restaurar sua comunhão, restaurar sua aliança com Deus, restaurar sua aliança com o Pai. Sai do seu lugar e venha. Eu quero orar pela quarta pessoa. Chegou a quarta. Eu estou esperando agora a quinta pessoa
Os irmãos e as irmãs, ajudem aí, irmãos. Convida alguém, chama ele, convida ela, venha com ele e venha com ela. Estou esperando a 5ª pessoa agora. Chegou o teu momento, filho. Está vindo aí a 5ª pessoa. Eu agora estou esperando a 6ª pessoa. O Pai está aqui. Ele está dizendo: todo dia eu venho no local combinado de comunhão, aonde nós tínhamos intimidade. E hoje eu estou esperando você voltar para esse lugar, para a gente continuar a nossa história da onde a gente parou. Deus está dizendo: eu não abro mão de você, eu não abro mão da sua vida, eu não abro mão da sua alma. É por isso que hoje eu voltei, eu vim ao mesmo local espiritual para dizer: cadê você? Aonde você está? Venha, venha. Está chegando a 6ª. Eu estou esperando a 7ª pessoa agora. Venha a 7ª pessoa, venha depressa. Venha para os braços do Pai. Ele te espera num jardim que foi plantado no meio de outro jardim. Jardim do Éden, lugar de culto. O Pai te espera. A 7ª pessoa está chegando. Cadê agora a 8ª? Eu estou à espera da 8ª pessoa. Pode vir, filho. Pode vir, filha. Pode vir para os braços do amado da tua alma. Pode vir para os braços do Pai. Ele está a 12 horas na tua frente. Teu projeto está começando. O projeto dele já concluiu-se para a sua vida. Ele está dizendo: o meu projeto já está pronto. Entra no meu projeto que é melhor. O meu projeto já está pronto. Eu já tenho um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eu já tenho a pele de cordeiro para vestir você. A minha graça está à tua espera. Aonde está a 8ª pessoa? Venha. Venha receber o perdão. Venha receber a restauração. Venha receber a reconciliação com o Pai. Venha, eu quero orar com você aqui agora. Quero orar pela sua vida espiritual, pela sua alma, pelo perdão dos seus pecados aqui à frente agora. Cadê a 8ª pessoa? Venha. Oh, glória a Deus. Vamos orar então por essas vidas. Estenda a mão para cá, igreja. Parabéns a vocês que vieram, parabéns. Vamos orar. Pai amado, te apresentamos essas vidas, meu Deus, que vieram à frente, que estão se entregando ao Senhor, que estão reconciliando contigo. Perdoa os seus pecados, apaga as suas transgressões, escreve os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Que eles não venham se desviar nunca mais, meu Deus. Que eles possam caminhar contigo, meu Pai, até o dia do arrebatamento da igreja. Essa é a nossa maior esperança. Agora, Pai, quebra toda maldição, toda palavra negativa, todo peso espiritual, toda algema, toda corrente. Desfaz, Pai amado, todo aprisionamento espiritual, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. E nós impetramos sobre eles agora a bênção da salvação e a bênção da reconciliação. Os teus filhos estão de volta ao lugar do culto que foi marcado pelo Senhor. Então agora que os anjos façam festa no céu, celebre exército angelical, porque tem vidas de volta, tem vidas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo no Calvário valeu a pena. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo está salvando vidas aqui hoje na Catedral do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos por essas almas que se entregam ao Senhor. E o povo de Deus se concorda. Levante as duas mãos e diga amém. Pode aplaudir Jesus pela vida deles e delas. Alguém vai encaminhar eles para pegar os nomes, por favor. Alguém pega os nomes deles. Olhe para cá, toda a igreja de pé, não sai ninguém, de pé. Todo de pé. Deixa eu fazer aqui alguns avisos. Nós vamos encerrar com música. Quem aqui quer pular, dançar na presença de Deus? Diga glória a Jesus.
Quem aqui vai pular, dançar na presença de Deus? Porque a Bíblia diz que Miriam dançou, a Bíblia diz que Davi dançou, a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. A Bíblia diz que o Espírito se movimenta, o Espírito Santo se movimenta, o Filho se movimenta, o Pai se movimenta, e você vai se movimentar também nesta noite. O corpo não faz o que quer, o corpo faz o que o Espírito manda, e nós vamos pular, dançar na presença de Deus. Quinta-feira agora, quinta-feira tem culto de libertação. Aliás, terça-feira depois de amanhã, nós temos aqui o nosso seminário bíblico. Terça-feira, às 18h30, depois de amanhã, terça-feira, às 18h30, 6h30 da tarde, seminário bíblico, ensino bíblico para todo mundo aqui. Venha, vai ser forte, vai ser bênção, está sendo uma bênção, vamos aprender muito. Quinta-feira, 7 da noite, culto de libertação. Quinta-feira, 7 da noite tem o quê? Quinta-feira, 7 da noite tem o quê? Traga uma pessoa, traga alguém, jejum em busca a Deus, porque vai ser forte, vai ser tremendo. Agora é o seguinte, irmão, daqui a pouquinho, depois que encerrar aqui, vamos ter um jantar, vamos ter ali um churrasco, jantar para todos vocês aqui no galpão, tá bom? Mas primeiro nós vamos celebrar a Deus pela nossa vitória. Quem? Aqui, irmão, o jantar, o churrasco é aqui na igreja. É só sair aqui da porta e entrar na outra, é aqui do lado, tá bom? Aqui no galpão, aqui do lado, tá? Só quem vai pular, dançar na presença de Deus, ó, quem vai dançar, quem vai pular mais alto hoje, vai receber um presente do céu. Quem vai pular e dançar na presença de Deus, diga glória. Quem está disposto a adorar Jesus com dança e saltos e movimentos, diga aleluia. Então vamos celebrar o Senhor dançando e pulando. Pegue na mão do irmão da direita, pegue na mão do irmão da esquerda, levante a mão dele para o alto, levante a mão dela. Agora puxa ele, sai do chão e celebra a Deus. Dá um pulo para adorar o nome do Senhor. Eu passarei pulando e dançando em sua presença. Nas palmas, nas palmas, nas palmas, nas palmas, assim, ó. Vai, vai, vai. Abra-se o mar, eu passarei. Quem pular mais alto vai receber uma bênção de Deus. Eu conto 1, é 2, é 3. Vai, vai, vai. Pula, 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 pula. Por isso eu danço, na presença do Rei. O grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu virei, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu virei, só quem é de Deus, só quem é de Deus vai pular bem alto nesta noite. Vai ser agora. Vai, vai, assim ó. Pula, 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 pula. Presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço. Grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu virei, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu virei, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Catedral do Espírito Santo, sai do céu! Solta o grito, solta o grito! Grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei.
pisa, pisa, pisa. Pisa na cabeça dele, sou mais que vencedor. Pisa na cabeça dele, ele declara. Para a direita, para a esquerda, para minha frente, para trás. Para a direita, para minha frente, para trás. Por todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Para a direita, para minha frente, para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Então definei, eu passarei. Então eu direi, abra-se o mar. Só quem quiser receber vitória, quem pular mais alto, vai receber a maior vitória desta noite. Vai carregar! Pula, 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 pula. É pra soltar o grito, é pra soltar o grito, vai! Então eu direi, abra-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando. Sai do chão catedral do Espírito Santo! Grito, grito, grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém. Maranata, Maranata.